Thiago Alcântara sobraria no futebol brasileiro jogando pelo Flamengo? Lembrando que o Thiago, né, ele está nos últimos 6 meses de contrato com o Liverpool. Sendo assim, ele já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo, né, para vir no meio do ano. É uma situação muito boa e eles deram detalhes sobre essa situação, né. Situação de Mateuzinho também. Mateuzinho está muito perto de deixar o Flamengo e ir para o Corinthians, né. O próprio jogador já disse sim à proposta do Corinthians e deve sim estar embarcando para São Paulo amanhã para realizar exames de acordo com o Globo Esporte. Situação sobre Luiz Henrique e Matias Vinha. Nesse vídeo aqui vai estar dando todos os detalhes aí. E vamos embora com mais um vídeo aí, falando também sobre Thiago Maia no Internacional, né? Mas sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like ajuda demais. Tamo junto, é nóis e vambora. Se você já deixou o like, se inscreva no canal. Vambora pro vídeo aí. Perfeito. Ozinho, vou tocar uma outra bola aí pra você, meu tetra, pelo seguinte, tô olhando aqui pra baixo, tava colhendo informações. E a informação é a seguinte, Mateuzinho topou ser emprestado ao Corinthians. Lateral direito do Flamengo tinha dito não pro Bragantino, possivelmente envolvido num negócio pelo Léo Ortiz. E agora o Corinthians quer esse 7º reforço, está reforçando sua defesa. Tem o Fagner ali como lateral titular, mas está em busca na posição e o negócio seria por empréstimo. Dessa vez o lateral direito entende que tem condição de brigar pela titularidade ali com o Fagner e por isso o Corinthians sim interessa a ele. Toco a bola para você para saber o que você acha desse negócio. Olha, assim, se for concretizado, né, assim, eu não acreditava muito que o Flamengo ia emprestar jogador, mas é um setor que, na minha opinião, o Flamengo fazendo essa movimentação é porque nesse mochilão da Europa vai estar conversando com alguém desse setor, porque os dois são jovens, Mateuzinho e Wesley, bons jogadores, mas é um setor que, desde a saída do Rodilindo, ficou uma carência. O teve um momento bom, mas, o Mateuzinho teve um momento bom, se machucou, se lesionou. Entra o Wesley, garoto também, muita parte ofensiva, mas um pouco de dificuldade na parte defensiva, ainda sendo lapidado, e o Varela não encaixou. Então, pode ser que o Flamengo, de repente, tope isso, porque dá minutagem para ele, vai para um time enorme, né, nível aí do Flamengo de repercussão, de visibilidade. O Corinthians é igual ao Flamengo. Então, assim, por isso que, de repente, Corinthians, vê uma possibilidade de jogar, já que o Fagner, né, não consegue jogar o ano todo, normal, um baita de um profissional, um cara espetacular, história, mas é um cara que vai ter jogos que não vai estar, e o Mateuzinho, eu acho que pode ser um baita de um reforço. Se isso acontecer, é bom jogador, um novo ar, nova casa, novas possibilidades. No Flamengo, de repente, não ia jogar tanto, de repente não vai jogar tanto. E eu acho que o Flamengo, nesse mochilão, está olhando para esse lado direito, sim. Não é só a lateral esquerda, não. Tem a lateral direita também. Ih, rapaz, eu já vou chegar nesse mochilão do Flamengo, aí a gente debate aqui se tem um lateral direito aqui, que hora nessa que chegar, mochila. eu vou te falar. Mas só para a gente olhar o prisma, pensamento, tá com Silas, pensamento. É um pensamento Bom, eu acho que ninguém, assim, tá se falando pouco, até porque o cara deve estar muito bem lá. Mas o Zinho tocou o nome do cara aí. Vai? Não deixa a gente curioso também, Rodinei. De volta? Ah, se eu sou o Braz, se eu sou esses caras aí... mas eu falei, só se ele estiver muito bem lá, ele tá no Fenerbahçe, né? Não, ele tá no outro. Olympiacos. No Olympiacos, só se ele estiver muito bem lá... Ele foi o melhor jogador grego da última ele tá temporada. bem no Olympiacos. Mas então, já ganhou a graninha dele, já tá lá, já tem o quê? 1 para 2 temporadas, né? Não sei se eu acredito nisso não, hein, Silas? É porque se eles não forem, alguém vai. Alguém daqui? Eu acho. Ih, rapaz, é informação?
Mais ou menos. Olha como é que a gente vai puxando, Pode colocar aqui embaixo no GC fazendo Sim, parece que o Silas está Silas, 2 pontos. Até porque... Time brasileiro interessado em Rodinei. Pode botar aqui. Até porque quem lançou o Rodinei fui eu, né? Então eu tenho, assim, eu gosto de quando falo do Rodinei, porque eu tenho um dedinho lá, né? E um menino fantástico, um menino que tem uma história de vitoriosa também, não é parecida com a do Vini Júnior, porque jogou mais aqui no Brasil, mas um cara que venceu também muito preconceito quando vai para o Inter, quando volta, e assim, tapou a boca de muita gente, né, que não queria, que não gostava, e acabou que todos os passes dos gols importantes do Flamengo em finais foi ele que deu, né, o Gabigol que o diga, né. Então, assim, é um jogador... E outra, deixou uma lacuna naquela lateral do Flamengo que até agora nós estamos falando disso, né? Ô, Pascoal, vou fazer igual a gente fez com o Augusto Melo, presidente do Corinthians, quando ele veio aqui. A gente muda rapidinho e volta na pergunta. Muda rapidinho e volta na pergunta. Eu vou pescar o Silas aqui de volta, já que ele gosta de pegar aqueles peixões lá nas horas de folga. Eu vou pescar o Silas aqui de volta. Eu quero só te ouvir sobre esse negócio do prisma do Corinthians e do Mateuzinho, né? Que acha que pode brigar ali com o Fagner pela posição. O Mateuzinho não topou ir pro Red Bull Bragantino... por iniciativa própria. Sim. Né? Eu não quero, não, isso aí eu não quero. Quando fala do Corinthians, eu estou querendo. Acho legal esse posicionamento dele no que se refere ao Corinthians. Porque ele entende que dá para jogar, dá para disputar. E enxerga o Corinthians com uma outra perspectiva. Né? O Corinthians montando um time. Eu sou capaz de dizer para você o seguinte: o time do Corinthians hoje já é melhor que o do ano passado. Mesmo ainda não contratando um centroavante e não contratando um jogador de velocidade para frente. Mas já é melhor. Já é melhor que do ano passado. Ponto. Eu acho injusto. Voltando pro prisma do Flamengo, Zinho, a pergunta que está aqui, escrita na nossa tela, ó, é o melhor lateral direito do Flamengo? A gente sabe da questão de ter muitas peças, né? 3 jogadores para a mesma posição, mas de nenhuma ter efetivamente se firmado. Acho que por questões diferentes, né? O Wesley é um jogador mais ofensivo, ainda é muito menino, tinha características até semelhantes à do Mateuzinho. O Varela, jogador de seleção, mas um jogador com característica mais defensiva. Eu ainda tenho dúvida de se ele não vai render no Flamengo ou se até aqui nenhum dos treinadores usou uma posição dentro do campo que o favorecesse. Mas para você, é o melhor dos 3? Assim, o Flamengo faz bem em emprestar essa peça caso o negócio seja realmente efetivado e aí tem que ir atrás de outro? Ou Wesley e Varela dão conta? Eu, se estivesse como dirigente do Flamengo, só liberava se eu já tivesse a contratação encaminhada de um outro para ser titular. Chegar para jogar. Não é para compor elenco. É trazer um cara para ser o titular da posição. Com os treinamentos, sequência de jogos. Se o cara vai corresponder ou não é outra coisa. Mas chegar um cara com status de titular. O De La Cruz não chega com esse status de titular? Vai ter que ir mostrar nos treinos, nos jogos, mas chega com um status de titular. Eu acho que um lateral direito, para liberar o Mateuzinho, é para você trazer um outro cara. Na minha opinião, dos que os 3 jogaram até o momento, eu prefiro o Mateuzinho. Ih, rapaz, então liberou o melhor lateral direito para contratar outro, é isso? Liberaram o Rodinei. Então, se liberar o Mateuzinho hoje não é nenhuma surpresa para ninguém, porque... Acertaram muito? Acertaram. Mas, para mim, essa do Rodinei foi uma besteira gigante. O Flamengo ter liberado o Rodinei. Bom, Marcos Braz está na Europa, né? A gente já viu esse cenário em temporadas anteriores. Não está sozinho, está com outros membros da diretoria, viajando à Europa. Espanha, não sei se vai passar na Itália, tentar negociar com o Vinha, o lateral esquerdo, com a Roma. Então, Pascoal, a gente aumenta... a lista. Será que tem um lateral direito nessa viagem para a Europa ou para você não precisa? Eu não tenho certeza que tem lateral direito nisso aí. Não tenho certeza. Aí vai muito do que o Flamengo tem a visão a respeito de aproveitar o Mateuzinho, ou de aproveitar o Wesley, ou de aproveitar o Varela. Certo? O Flamengo está tentando contratar, eu falei Palmeiras por conta do lateral esquerdo, Matias Vinha, que jogou bola no duro no Palmeiras. No Palmeiras. Ele já saiu, ele foi para Roma e, para minha surpresa,
sabendo quem é o treinador da Roma, ele não consegue jogar com o Mourinho. E o Mourinho é um cara que prima por lateral. Sim. Ele não quer ele não gosta muito do lateral que passa todas. Ele gosta do lateral. E ele contrata o cara certo, o Matias Vinha, ele é lateral. Ah, mas ele aparece bem na área, Pascoal. Aparece. Ah, ele faz gol de cabeça. Fez gol de cabeça no Palmeiras. Ele bate bem de fora da área. Também é verdade. Mas ele não é um lateral, vamos dizer assim, frequente na linha de fundo. Não é chamado lateral submarino que passa todas, não. Não, mas aí é justamente a característica oposta ao do lateral que já existe no Flamengo, que é o Ayrton Lucas. Mas a minha surpresa é ele não jogar na Roma. Surpresa. Mas você acha que ele voltando para o futebol brasileiro, ele volta a render? Eu espero que sim. Eu espero que o Flamengo consiga fazer essa contratação. Até porque ele seria o ideal. O Flamengo precisa não levar gol. Porque se o Flamengo não levar gol ele faz. Essa galera toda que ele tem ali, agora com o Cruz, que chegou, De La Cruz, Everton, Cebolinha, que voltou a jogar muito, Luiz Araújo, tudo. Olha o gol que o menino do Real Madrid faz contra o Atlético de Madrid na última bola do jogo. Ele ganha na corrida do goleiro, ele estava 80 metros atrás do goleiro e chega na frente do goleiro e faz o gol que sacramenta a vitória do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Olha a importância de você ter caras rápidos. Então, o Flamengo, para mim, se ele não tomar gol, e é o que o Corinthians está fazendo, arrumando a cozinha primeiro, para depois ir na sequência. Até porque lá na frente custa mais caro também. Não. Mas o Flamengo não tem esse problema. O Vinha compõe perfeitamente aquilo que pensa o treinador do Flamengo a respeito de lateral. Porque ele vai ter um lateral que tem todas as condições de atacar, quando ele precisar do lateral atacando, e com o Matias Vinha ele tem todas as condições do lateral inteligente, que sabe dar um passo para dentro para ajudar na marcação como zagueiro, que sabe dar um passo para dentro para arrumar uma jogada ofensiva. Ele não é um lateral construtor. Não, ele não é esse cara. Ele não vai vir por dentro e arrumar a jogada. Sim. Mas ele é capaz de dar um passo para dentro para abrir espaço para o corredor, para o ponta. Ele é mais versátil nesse ponto, né? Ele entende melhor essa situação. Assim como eu vejo o Bruno Henrique jogando pela Chil, jogar o Bruno Henrique aberto pelo lado do campo, dá para jogar o outro lateral. Dá para jogar. Então, para vocês, a lateral esquerda continua sendo a prioridade máxima dessa viagem? Eu acho que a lateral esquerda é uma prioridade. O Flamengo tem a prioridade. O Flamengo, a gente escutou os dirigentes do Flamengo falando na semana passada. E eles falaram... começou a semana passada. Foi, não foi? Foi. E eles disseram claramente, o Bruno Spindel disse claramente, a gente vai atrás de um lateral esquerdo e vai atrás de um zagueiro. Mas isso foi antes da liberação do Mateuzinho, né, Zinho? E aí tem uma outra informação, Tetra, para te tocar essa bola, que é o Thiago Maia também está sendo liberado para acertar com o Internacional. Não vai fazer a pré-temporada e está sendo liberado para passar por exames médicos. Aí já tem um tal de Thiago Alcântara, que está surgindo como nome. Tem suas dificuldades, mas o Tite gosta desse nome, Tetra. Pega essas duas aí. Então, assim, já tem também o Alan, que é baita de um volante, né? Ver o que ele fez no Atlético Mineiro é que, infelizmente, se machucou, mas foi cobiçado pelo Palmeiras, foi uma disputa Flamengo e Palmeiras, tentando a contratação. O Atlético também não queria liberar, queria que ele permanecesse. Jogadoraço, acho um baita de um jogador, mas teve o problema da contusão. O Éric Pulgar subiu de produção, já tinha o Thiago Maia. Ele retorna bem no final, mas ainda sem um ritmo, e não é o titular. Mas é um cara que vai ser muito útil para revezar com o Pulgar, né? Quando o Pulgar for convocado, ou o Tite analisando nos treinamentos, acho que ele que é um jogador de um nível altíssimo. Tá ali, eu lembrando do Alan, volante do Atlético Mineiro. Lembra do Alan quando jogava ao lado do Jair? Né? E depois o Jair sai, vem para o Vasco, ele continua ali, mantém a qualidade. Acho muito bom o volante. Mas surge essa coisa de uma conversa com o Thiago Alcântara, né? Jogador aí ainda jovem, né? 32 anos. Isso. Para o futebol de hoje, ainda com a idade boa, idade muito boa. A qualidade não se fala, né? Só não é um primeiro volante, é um primeiro volante.
O estilo de jogo lá da Europa se joga até ele como um primeiro volante, que é o cara mais da saída de bola, da organização, da construção saindo lá de trás. Não é aquele primeirão. Dá para jogar. Não é o que o Tite gosta, Zinho, de repente, desse primeiro volante construtor, né? Para usar a palavra da moda, o primeiro volante que vai pisar na área. Ali para ele é segundo volante. Ele vai brigar com o Gerson, vai brigar para ser o homem da saída de bola. Para marcação, esse é Eric, esse é Alan. Esses são os que brigam pela marcação. Tem possibilidades, tem jogos para jogos, né? A gente está falando aqui, tudo bem, aquele jogo que você está jogando contra aquele time que vem para cima, mas aquele jogo no Maracanã, que o time fica lá atrás, você não precisa daquele primeiro volante só da marcação. Acho que ele consegue jogar ao lado do Gerson ou ao lado do Pulgar. Agora tem o Alan, volto a falar. Se o Thiago Maia vai sair, aí vai ter que buscar você tem que dar as opções para o treinador. Sai um jogador, entra o outro para ter elenco. Quando vocês falam da prioridade na lateral, é porque o Felipe Luiz encerrou a carreira, aí tem a prioridade de preencher o elenco. Eu não vejo que, assim, o Vinha é melhor do que o Ayrton Lucas. Características diferentes de lateral, mas, assim, é o que o Tite vai enxergar para um jogo. Eu acho o Ayrton Lucas muito bom. Inclusive, no primeiro semestre do ano passado, foi o melhor jogador do Flamengo. De todas as burradas dos treinadores que tiveram por lá, um cara que manteve o nível, que chegou à seleção brasileira, foi o Ayrton Lucas. Depois ele cai um pouco de produção. Mas ele continua sendo o titular. Eu acho que a lateral direita, você tem 3, mas nenhum dos 3 dá uma confiança de titularidade para a temporada toda. Por isso que eu falei, para mim dos 3, um Mateuzinho em forma seria até o melhor. Mas se há a possibilidade de um empréstimo, para ter essa vaga de contratar um cara para ser o titular, e aí, durante a temporada, o Erle vai brigar, o Varela vai brigar. É a mesma coisa do lado esquerdo. É para dar opções para o Tite. Não vejo como uma prioridade, uma loucura, porque o Ayrton Lucas, para mim, é um baita de um lateral. Assim, laterais, ok, acho que precisa dos dois. O Flamengo fala em zagueiro, aí surge o nome do Thiago Alcântara, né? Só para a gente não deixar a ponta solta aqui. O que pode dificultar o Thiago Alcântara é que, primeiro, o que se estima que ele ganhe correspondente em reais seriam 5 milhões por mês. Ele está sem jogar desde abril, porque ele é um jogador que se lesiona muito, tem a questão de lesão, né? E aí seriam fatores para olhar e ver se existe esse interesse. O Mazinho, que é o pai do Thiago Alcântara, mora na Espanha. Aí surge o nome também do Luiz Henrique como uma outra possibilidade. Assim, o Flamengo está abrindo muito o leque dentro do elenco que já tem, porque os laterais eu acho que precisa, o zagueiro é aquela conta do Pascoal de 5 zagueiros. Um volante, se o Thiago Maia sair, eu consigo ainda entender. Quero saber de você, Silas, se é viável para a gente ir para o Luiz Henrique, porque aí eu já tenho dúvidas. Eu acho que se der certo, por exemplo, a vinda do Thiago Alcântara, o Alan perde completamente espaço naquele meio-campo do Flamengo. Porque se o Thiago Alcântara... Acho que ele pode jogar de primeiro? Eu acho que... Não, ele é o cara que... Ele é um Toni Kroos. Ele é o cara que controla o jogo. Ele é um cara que lá na Alemanha, o que ele fez foi um absurdo. Na Inglaterra, o que ele fez... Controla o jogo. Agora, você tocou num ponto que o Flamengo talvez esteja liberando um Thiago Maia por conta das constantes lesões que ele teve. A gente sabe a capacidade do Thiago Maia. O Thiago Maia quase faz um gol no Maracanã, que ele dá um chapéu no cara, dá uma bicicleta, se entra aquilo ali, ia ser o gol dos últimos 50 anos. Mas depois da temporada não tinha mais clima. O que se fala dos bastidores é que o clima ficou pesado, porque o Flamengo o envolveu numa negociação, ele não gostou, ele perdeu espaço. Então, é que internamente se entendeu que o ciclo dele ali tinha fechado. E ele já joga. O João Gomes estava suspenso na Copa do Brasil. Eu falei com o Dorival Júnior isso, e o Dorival falou, e o Thiago Maia joga com uma lesão. Então ele não estava rendendo aquilo que estava todo mundo acostumado a ver o Thiago Maia jogando. Eu concordo com o Zinho, eu acho que o Alan é um bom jogador, mas eu acho que pelo que aconteceu até agora, e o João Gomes e o Eric Pulgar, eles subiram muito o sarrafo
para a parte técnica daquela posição. Então, quem chega no Flamengo hoje tem que render igual o João Gomes ou igual o que o Pulgar está rendendo hoje. Eu acho que o Alan não vai conseguir mais ser esse jogador, porque o Gerson dificilmente vai sair ali do meio. Para mim, o Alan só funcionaria com um volante, como o Zinho disse, o Jair. Um cara que pegava muito. Para quê? Para ele... Hoje o Alan funcionaria para mim, time ganhando. O time tá ganhando, bota o Alan lá para quê? Coloca a bola debaixo do braço, fica com a bola, toca aqui, porque o Alan não chuta para gol. O Alan é pequeno para cabecear. Então, assim, eu acho que ele tá perdendo, não por culpa dele, obviamente, se lesionou, acontece, mas eu acho que se acontece do Thiago Alcântara vir, eu acho que pro Alan vai ficar bem difícil a vida lá. Porque aí você tem que pensar também, Zinho, é aquela conta que a gente faz de ano de Copa América, né? Que o Eric vai ser convocado, vai passar um tempo fora, não é a data FIFA. Então, teria O De La Cruz o joga de Alan. segundo volante, me menciona. Não, mas aí a gente tá falando para primeiro. O De La Cruz joga de segundo volante. Ele pode voltar aqui, pode botar o Gerson de primeiro volante, pode jogar o De La Cruz de segundo. Pode jogar o Alan de primeiro volante e o De La Cruz de segundo. Mesmo com a saída do Thiago Maia, tem um garoto lá no Flamengo que eu acho muito bom, o Vitor Hugo, não é? Vitor Hugo renovou o contrato agora. Muito bom jogador. Mas também não sei se de primeiro Então, volante. mas joga de segundo volante É também. primeiro. Mas o Thiago Alcântara ele não é primeiro volante. No O futebol Liverpool brasileiro. ele joga. Não é sempre, mas não é o algumas vezes marcador, ele né, joga. No Dani? futebol, Não é o cara que aqui- o Flamengo vai precisar Aqui para... no Brasil precisa do trinco. Eu gosto de jogador que tem essa versatilidade, cabeça erguida, aparece e tal. Eu gosto desse tipo de jogador. Mas aqui ainda precisa do... E o Tite gosta do trinco. Mas foi o Tite que sugeriu o nome do Thiago Alcântara. Achei para ser... Se sair o Thiago Maia, eu quero de segundo volante, porque o Thiago Maia é segundo volante. Na minha versão. Não, mas no Flamengo ele jogava mais de primeiro. Mas na minha versão, ele é melhor de segundo volante. Da saída de bola, tal. E o segundo volante é para determinados jogos, né? É. Jogos que você só vai atacar. Então é melhor botar o cara que vai ficar com a bola, tá? Porque você não vai ser atacado. Agora, você precisa de jogo que você vai ser atacado, você precisa de ter o cara ali. O Zinho tá Agora, só quanto é- ouvindo lá no camarote pensando Quanto é que assim, ganha o Thiago Alcântara por mês? correspondente, se a gente fizer a correspondência para real, dá quase 5 milhões. Jesus! Mas eu acho que até o Zinho vai ter Olha que o bico concordar que o Zinho com fez lá. Jesus! Como é que vai pagar isso aí? Fala, Tetra. Essa mochila vai ter que estar bem cheia, essa mochila aí. hein? Madrecita de Deus. Olha lá, e tem time árabe difícil, querendo contratar o cara difícil, ainda lá. né? Assim, pode envolver aquela coisa, desejo, de repente, voltar ao Brasil, não sei. O Tite participando, falando. Mas se ele tem contrato, tem ainda, eu não sei qual até quando é esse Até contrato. o meio do ano ele já pode assinar difícil, pré-contrato. Não teria custo, né, nesse sentido, porque o contrato dele é até o meio do ano. Ele tem contrato só até o meio do ano? Só. Aí assim, se o Liverpool não se manifestou em renovar, então a gente não pode contar que ele tem esse salário, porque vai acabar. Então ele não vai ter esse salário, a não ser que ele tenha uma outra proposta por lá. Acho que tem mercado pelo que ele já desempenhou, né, pelos clubes que passou. Mas aí já fica melhor para o Bruno Spindel e o Marcos Braz conversar, dialogar. O Mazinho está por ali, né? O Mazinho estava aqui em dezembro, ele estava aqui no Rio. Né? Eu encontrei com ele lá, infelizmente, num momento triste, que foi o velório do Zagallo, a gente entrevistou ele ali. Assim, o conversar não custa nada, né? Não é um desespero para o Flamengo, esse primeiro semestre. Dá para esperar terminar esse contrato dele, caso tenha esse interesse, dá para esperar. O elenco que o Flamengo tem é suficiente até o meio do ano, sem dúvida. O Pascoal falou muito bem, o De La Cruz, em circunstância do jogo, pode recuar, fazer um segundo ali. Mas, para início, você tem o Alan, você tem o Gerson, você tem o Vitor Hugo, você ainda tem a molecada da base, né? Então, assim, você tem peças suficientes para esse início de temporada do Flamengo. O Al Ettifaq é o time árabe que está interessado. O Silas já falou,
aí fica complicado. Sim, se a questão dele for salarial, se o foco dele agora for dinheiro, realmente não vai ter como competir. É mundo árabe, a gente sabe como trilha esse caminho. Mas eu fico pensando assim, competitividade, de repente, de estar um pouco mais em evidência. Um jogador de 32 anos, o Scarpa está com 30, voltou agora para o Brasil, falando de seleção brasileira. Acho que tem muito a ver também com o que é o propósito do cara, né? E ele só jogou lá, né? Ele não jogou aqui, ele é naturalizado espanhol, né? Então, assim, o cara que tem uma carreira dessa, 32 anos, se ele começou a jogar com 20, eu acredito que não, deve ter começado a jogar ali com seus 18 anos. Então, são 14 anos jogando praticamente lá na Europa. O financeiro, acredito que não seja um problema para ele. Agora, a gente está falando aqui de 60 milhões por ano. Não, teria que baixar. Contrato. É muita grana e o Zinho foi muito feliz. Não tem necessidade agora disso. Eu acho que se você tiver... Lá na frente também você tem jogadores, né, suficientes para botar a bola para dentro. Acho que tem que tentar investir na lateral mesmo, buscar ali, né? Pô, o Eric Pulgar conseguiu uma posição que foi muito difícil conseguir um jogador assumir aquilo que o João Gomes fez e fez muito bem. Porque o Flamengo, aquilo que a gente falou aqui, determinados jogos, tudo bem. Coloca lá, coloca o De La Cruz, coloca o Arrascaeta lá para trás, junto com o Gerson, porque você vai atacar. Agora, vão acontecer os jogos grandes que você toma um gol e você não tem um cara, que é o cara que vai botar o pezinho lá, que vai fazer o trabalho sujo de roubar a bola e tudo. Aí complica. Aí começam as críticas, aí começa a pressão. E aí quer sair muito, toma outro gol, como já aconteceu, né? E aí é Flamengo, nós estamos falando de Flamengo. Quando é Flamengo, quando é Corinthians, esse caldeirão ele é aquecido 100 vezes mais, né? Eu fui técnico do Flamengo, eu sei muito bem o que é isso. O Zinho jogou a vida inteira dele lá. Então... Vamos ver, estamos de olho. Pascoal, eu não sei não, Pascoal, tem que ver o que vai voltar nessa mochila aí que foi para a Europa passear. Tô esperando para ver. E amanhã a gente também vai falar de Corinthians e Flamengo, porque provavelmente vai ter novidade de Mateuzinho. Intervalo rapidinho. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí. Thiago Alcântara sobraria no futebol brasileiro? Com certeza que sim. Com certeza absoluta. Só que aquilo, antes do Flamengo investir, o Flamengo teria que ver o lado físico dele, né? Porque qualidade técnica... é um cara fora de sério. Isso demonstrou em todos os clubes por onde passou. Bayern de Munique, Barcelona, Liverpool, por onde a seleção espanhola, por onde ele passou, ele demonstrou qualidade técnica. E ele, para mim, é bem superior ao seu irmão Rafinha. Muito mais superior do que o Rafinha. Esse é um ponto, né? E é a questão física. Ele se lesiona muito. Nesse ano de 2013 se lesionou, né? Pelo Liverpool. Então é aquilo. A questão física pesa. Poderia assinar um pré-contrato? Ele já pode assinar um pré-contrato já, né? Para vir no meio do ano. Poderia. Entendeu? Assinar um contrato ali de 1,5 milhão de salário, 1,6 milhão, acho que é um contrato ali viável. Ele chegaria para ser titular? Pela qualidade técnica que ele tem, chegaria para ser titular. Obviamente, pelo tamanho que ele tem, pelo salário que ele ia receber e pela qualidade técnica com a bola nos pés. Chegaria para ser titular. Mas... óbvio é aquilo, ele tem que demonstrar isso no treinamento e dentro de campo, né? Para sacramentar a sua vaga de titular no time do Flamengo, né? Caso ele venha. Mateuzinho, acho que o ciclo do Mateuzinho sim, ele já chegou ao fim. Eu cheguei a defender o Mateuzinho até alguns anos atrás aí, mas não tem mais. O Wesley para mim, ele tem margem de evolução muito maior do que o Mateuzinho. É um jovem jogador e o Varela ainda foi pouco provado, né? Nesse elenco do Flamengo. E o ano passado quase não jogou, se lesionou algumas vezes. Mas acho que o Varela, recebendo essa oportunidade, acho que ele consegue evoluir. O Thiago Maia, acho que virou reserva. Deve estar indo pro Inter mesmo. Mateuzinho indo pro Corinthians. E é isso aí, né? Então, vamos acompanhar esse mochilão do Marcos Braz pela Europa aí, né? O que ele vai trazer de bom para a gente? Luiz Henrique, Vinha, o lateral direito. Eu acho meio difícil, mas eu acho que essas duas posições deve ser que o Flamengo deve olhar mais. O Luiz Henrique e o Vinha. Entre os dois, eu preferia, obviamente, a lateral esquerda que está ausente, só com apenas um lateral, que é o Ayrton Lucas, né? Mas deixa a tua opinião aí. Você escolheria quem?
quem você escolheria para trazer? Matias Vinha ou Luiz Henrique? Deixa nos comentários aí a tua opinião. É isso aí, tamo junto e se vemos, né? Acho que falei errado, mas tudo bem. No próximo vídeo aí, tamo junto aí.